Reportagem do jornal O Globo informa que líderes do Centrão na Câmara têm como estratégia desencadear uma série de reações no Legislativo na tentativa de desgastar o ministro Sérgio Moro. Uma das propostas sugeridas pelos líderes é criminalizar a atuação de magistrados para favorecer indevidamente uma das partes. A outra busca alterar a lei de delações contra organizações criminosas que, segundo eles, é usada indiscriminadamente contra políticos. De acordo com o líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, juízes e procuradores criticam a interceptação de conversas sigilosas entre Dallagnol e Moro, mas nada acontece quando os próprios magistrados ou membros do Ministério Público vazam documentos que comprometem réus. No Senado já foi desengavetado o projeto de lei contra abuso de autoridade. Segundo os líderes, o pacote anticrime de Sérgio Moro também deve ser modificado, voltando então a girar a roda do trio carioca. Vera Magalhães. Pois é, Silvio, isso é aquela coisa do cheiro de sangue na água, né? Eu escrevi sobre isso na minha coluna de quarta-feira. Diante de um Moro, antes invencível, antes inexpugnável, bastante enfraquecido diante disso, e o mesmo em relação aos procuradores da Lava Jato, os políticos vão vendo brechas para colocar aí algumas amarras, né, algumas focinheiras no nariz dos investigadores. Então, eles viram uma brecha para algo que não havia há alguns anos. Já se tentou aprovar essa lei de abuso de autoridade, outras travas na Lava Jato, e houve uma reação muito forte institucional e da sociedade que impediu. Agora, diante de uma dúvida colocada para escrutínio desta mesma sociedade, porque sejamos claros, gente, sem nos deixar levar pela nossa visão pessoal de quem é culpado ou não, tem setores da sociedade que são pró-Lava Jato e que estão com o pé atrás diante dessas revelações. Porque é aquilo que a gente falou aqui desde o início da semana e que a gente não pode perder de vista. Uma possibilidade de que partes tenham mais acesso ao juízo do que outras, coloca em xeque o equilíbrio do sistema judicial, do sistema jurisdicional, da própria ideia de equidistância da justiça. Então, a política está se valendo disso para tentar voltar com teses que antes não teriam condição de emplacar. Se vai ser suficiente, se vão conseguir, também isso não está dado ainda. O apoio na sociedade... Perdemos sinal com a Vera, daqui a pouco a gente restabelece. Você agora, Carlos Andreasa. Olha, parece que a gente vive, e de fato vive, no terreno, no reino do oportunismo, Silvio. E eu vou retomar um ponto de que já falei aqui essa semana. Para apanhar, para tomar pedrada, dane-se. É importante que o Brasil e que, portanto, o Legislativo reveja a lei de abuso de autoridade. Contei essa história, ela remonta ao período da ditadura militar, ela tem uma natureza discricionária, precisa ser ajustada aos tempos democráticos em defesa da sociedade. Eu também, e é uma diferenciação importante de ser feita, e eu peço a compreensão das pessoas para o entendimento do que me parece muito claro. Eu sou a favor do Instituto da Delação Premiada, mas é preciso dizer que o seu modo de aplicação e o modo como foi transformado em lei no Brasil é muito frouxo e abre espaços para excessos, sobretudo da parte do Ministério Público, que, em função da Constituição de 88, não tem controle. O Ministério Público é uma instituição sem controle. Não há quem discipline aquilo ali. E aí tudo é possível. São indivíduos muito poderosos, um procurador da República, alguém muito poderoso, tendo na mão um instrumento como o da delação, que de repente, inclusive, por meio da indústria de vazamento, de que eu falo tanto aqui e que é ruim para todo mundo, como se prova agora, é uma cultura, esse instrumento transforma a palavra de um vagabundo, de um criminoso, de alguém que já está ferrado e que, portanto, acusa para se safar, transforma a palavra desse sujeito em prova contra outra pessoa, eventualmente contra outra, e nem sequer investigado ainda. É preciso refletir sobre essas coisas para o bem das instituições, para o equilíbrio da República. Dito tudo isso, não é agora.
não é o momento de tratar disso, nem de lei de abuso de autoridade, nem especificamente de rever o modus operandi da delação premiada no Brasil, porque isso significará sinais de revanchismo, de que se quer frear a Lava Jato, de que se quer fazer algo contra alguém ou outra pessoa. Não é o momento, a gente está numa crise profunda, temos que trabalhar para acabar com essa crise, para criar condições de um solo em que se possa fazer planejamento, estabilidade. Não é hora de oportunismos. Então, tudo isso é necessário. Antes, porém, precisamos de calma, precisamos botar a bola no chão, precisamos superar a crise. O Brasil está numa depressão política com consequências econômicas desde pelo menos 2012. A partir de 2013, com absoluta certeza. E aí nós vamos ficar o tempo todo tomando decisões com base nas nossas preferências ideológicas? Não dá. É preciso ter responsabilidade nessas horas. A exposição do Sérgio Moro, que existe, que é real, não pode significar água no mar para que os tubarões encham a boca. Não é isso que o Brasil precisa agora. É preciso responsabilidade, centro. Volto com você, Vera. Eu estava falando nessa linha do Andreasa, né? Porque agora os políticos viram a oportunidade, a gente não sabe se ela vai realmente se colocar. Eu acho que não está dado, que a sociedade tirou totalmente o pé da Lava Jato. E é engraçado que as pessoas cobrem de nós, falem do conteúdo, falem do crime do grampo. Gente, as duas coisas têm de ser faladas. Uma coisa não é excludente em relação à outra. Que país se quer construir na base de escolhas binárias, escolhas ou preto ou branco, quando tem uma miríade de cores no meio e cada uma delas implica em responsabilidades e consequências? A gente está tratando do mundo institucional, do mundo adulto, do mundo da política, do mundo real, em que há pessoas presas, em que há pessoas que foram promovidas a partir de determinadas circunstâncias, em que há todo um arcabouço legal em xeque. Não se pode discutir isso com base em eu gosto, eu não gosto, eu acho isso, eu acho aquilo. Não é dessa maneira que as coisas se dão no mundo real. Então eu peço a todas as pessoas que simplesmente se olhem diante do cenário, vejam o tanto de decisões complexas que advém da divulgação dessas conversas e sabe-se lá do que mais está por vir, com responsabilidades por quem divulga e por quem está nos negócios e por todos nós que temos de reportar. Tem implicações sobre a imprensa, tem implicações sobre o judiciário, sobre o Ministério Público, sobre a sucessão no Ministério Público. Eu podia fazer uma lista de implicações e consequências desse caso. Então, eu peço que sejamos adultos, sejamos responsáveis e tenhamos olhos de ver num caso tão grave como esse. Alexandre Borges, então, para a gente amarrar esse primeiro bloco. Está corretíssimo que não se deve ter esse tipo de discussão no calor do momento. Mas também a própria ideia do direito natural nasce da resolução de novos conflitos. É assim que é o oposto do direito positivo, que é uma coisa imposta pelos intelectuais. O direito natural, que é a base dos principais sistemas de direito, da inglês, americano, enfim. Você tem conflitos novos, esses novos conflitos geram uma jurisprudência que em algum momento vai ser transformada em lei. Então, claro que não se deve fazer um plebiscito amanhã para decidir se juiz e promotor pode conversar pelo Telegram. Claro, eu sou contra a democracia direta, sou contra essa ideia. A gente tem que pacificar os assuntos, discutir, e aliás discutir onde está sendo discutido, no parlamento, né? Se os deputados estão querendo entrar na discussão e tentar entender o que está acontecendo e ali ter algum tipo de debate que pode levar a alguma nova legislação, ok, problema nenhum. É assim que a democracia avança. O Código de Processo Penal, ele é do início dos anos 40, não existia Telegram, não existia internet, enfim, é tudo muito antigo. Eu já ouvi de advogados, eles me diziam que o melhor lugar para ir à sexta-feira à tarde era no fórum, porque estava todo mundo lá, eles batiam papo, trocavam ideias, ficavam sabendo o que estava acontecendo, mas que hoje em dia você vai no fórum na sexta-feira, nesse horário aqui, no final da tarde, está vazio. Por quê? Porque agora todo mundo só conversa pelo WhatsApp, todo mundo só conversa pelos messengers da vida. Então, as conversas existem. As conversas que tinham lá no fórum até esses aplicativos se tornarem populares, hoje são online. Então, muita coisa que se perdia no ar das conversas, hoje está registrado. Então, nós precisamos lidar com essa nova realidade, ver como é que se trata, o que é republicano, o que não é, o que compromete
provas, o que compromete o devido processo penal, o que eventualmente deveria fazer com que um magistrado ou um procurador passasse por um processo disciplinar, o que poderia fazer levar à anulação de um processo ou apenas um erro de uma mera formalidade que pode até ajudar a melhorar e sofisticar e avançar a legislação do Código de Processo Penal.